Sabe muito bem, por todas as vezes que Deus ele libera a unção profética sobre as nossas vidas, automaticamente o inferno há de se manifestar para poder atrapalhar aquilo que Deus projetou para a sua vida por intermédio da unção recebida da parte de Deus. Mas quando chega no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, você vai ver a manifestação de Deus por intermédio da sua vida. Todos nós sabemos que Ezequiel é levado a um vale cheio de ossos que estava sequíssimos, mas Deus, por intermédio de Ezequiel, vai manifestar uma glória mais tão grande que essa glória vai inundar o vale e o vale vai estar de pé novamente. Naquele vale não tinha vida, mas Deus trouxe vida pela unção que estava dentro do profeta Ezequiel, e o vale passou a ter vida. Aquele que estava morto reviveu, aquele que não estava avivado avivou, aquele que não falava em línguas passou a falar. Aqueles que não sentiam a presença de Deus passou a sentir por causa da unção interior que estava sobre Ezequiel. Pois no capítulo 28 nós vemos a magna profecia liberada pelo Ezequiel ao rei de Tiro. Nós fazemos e entendemos aqui que essa profecia ela não é direcionada ao homem carnal. Essa profecia aqui não é direcionada a um homem qualquer. Não, essa profecia ela é direcionada a um ser, uma criatura espiritual que Deus está fazendo menção. Essa criatura é a pessoa de Lúcifer. Essa criatura foi a criatura que Deus criou num reino celestial. Então, dentro do texto bíblico, eu quero intermediar a Bíblia Sagrada e eu quero pregar sobre revestimento contra o poder de Lúcifer. Você pode falar revestimento contra o poder de Lúcifer. Pois bem, quando eu falo de revestimento, é bem verdade a gente passear um pouco na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Efésios, ele dá uma orientação no capítulo de número 6, versículo 10 a seguir, dizendo: se fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois ele dá prosseguimento dizendo que a nossa luta ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Primeiro, contra principado, segundo, potestade, terceiro, hostes espirituais da maldade. Aqui, esse texto é invisível, é no algo espiritual. O texto aqui é espiritual, não é na visão carnal, é na visão espiritual. Então o Senhor está dando uma orientação por intermédio de Paulo à igreja de Efésios a se revestir de toda a armadura e se revestir do próprio Deus para a gente suportar as lutas, as provas espiritual que há de vir e encontrar contra a igreja que Deus levantou sobre a terra. Então, para a gente entendermos o texto bíblico e para a gente ter entendimento pelo tema que eu propus aos irmãos, é necessário a gente ir desde o início, pelo primeiro livro do Pentateuco, pelo qual Moisés escrevera, o livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 1, escrito, narrado se está: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero abrir aqui um parênteses para lhe explicar algo. No princípio aqui é princípio de tudo. Todos nós passamos batido nessa parte. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e a terra era vazia. Mas a gente esquece de estudar o princípio da criação de tudo. No princípio criou Deus os céus. A letra S no final da letra U dos céus é que vai mudar o significado da palavra, pois a palavra céus com S significa plural, a partir de 2, 3 ou mais.
A palavra céu, sem S, significa singular ou um. Quem estuda português sabe bem do que eu estou falando. Então a palavra céu significa a partir de 2 céus ou 3 céus. E nesse período que Deus cria os céus, Ele também cria a terra. O que eu venho a revelar para você, talvez não entre na sua cabeça, talvez não entre na sua mente, mas é algo espiritual da parte de Deus que é revelada aos seus pequeninos e aquele que Deus escolhe para revelar. Pois aqui, quando Deus criou os céus, Ele também cria a terra. E quando Deus cria a terra, na nossa mente, na nossa consciência, a gente entendemos como segunda a domingo, 7 dias em que Deus criou os céus e a terra. Mas o texto aqui não é bem explícito ao dizer que é 7 dias de segunda a domingo, não. Aqui é literário, aonde a gente, nenhuma consciência humana e nenhuma teologia pode falar a respeito dos dias corretos em que fora criada a terra. Pois nós sabemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como se um dia. Então nenhuma mente humana pode discernir e interpretar de forma correta os dias certos que fora criada a terra. Poderia ser 3000 anos, poderia ser 4000 anos, e poderia ser 5 ou 6 mil anos, ou poderia até mesmo 7000 anos. Mas quando Deus cria os céus, Ele cria também as suas criaturas no reino de dentro, espiritual, no reino celestial. Então Deus vai criar milhares de anjos com 2 definições. A primeira definição é de adorar a Deus. A segunda definição é de se prostrar e reconhecer a soberania do poder de Deus sobre cada um da criatura que Deus criou. Pois quando Deus cria milhares de anjos, Ele cria também com 4 classificações e definição. A primeira classificação é chamada de anjo. Anjo significa mensageiro ou porta-voz de Deus, o qual Deus usa para entregar a mensagem, que é no caso de Gabriel, que entrega a mensagem para Daniel. A segunda classificação é chamada de serafim, pois serafim significa aqueles que ardem fogo. E na visão de Isaías, no capítulo 6, os serafins estão adorando ao Senhor, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo e que Ele é santo. Pois aqui, sendo Ele Deus, sendo adorado pelos serafins, a terceira classificação é chamada de arcanjo, que significa aquele que guerreia, aquele que peleja. Miguel, arcanjo, é o príncipe de guerra. A quarta classificação é chamada de querubim, pois porque significa querubim? Querubim significa a santidade, a purificação do próprio Deus. Você percebe que querubim no Antigo Testamento era a imagem da arca da aliança que fora criada. O sacerdote não poderia adentrar sobre a casa de Deus se não estivesse santo, pois a imagem da arca da aliança transmitia a presença, a santificação e a purificação de Deus. E se ele estivesse errado, ele seria fulminado da mesma hora. Eu lhe digo, se esse tempo fosse de hoje, um bandão de crente já estaria morto debaixo da terra. Se fosse nos dias de hoje, se adentrasse na casa de Deus por falta de santidade, um monte de crente morreria fulminado por causa da santidade. É por isso que eu glorifico a Deus, que graças a Jesus Cristo, que morreu pela minha vida e pela sua vida, a gente podemos pedir perdão a Deus por intermédio de Jesus. Pois é, querubim significa a santidade e a purificação de Deus. Querubim, aqui, ele, Lucifer, era um querubim, aquele que estava perto diante de Deus e aquele que manifestava a santidade do próprio Deus. Pois diante de um texto como esse, é de verdade eu dizer para você que em seu coração, em um período, segundo a Bíblia Sagrada, vai se haver exaltação sobre o seu coração. Eu fiz algumas perguntas para Deus, eu comecei a indagar o Senhor por causa
que ele, Lúcifer, conseguiu arrastar e conseguiu induzir até essa parte dos anjos a ficar contra Deus, o seu Criador. Meu Deus! A ficar ao seu favor, ao favor de Lúcifer. Então o Senhor abre a minha mente, abre a minha visão, e pela Bíblia Sagrada ele me dá o discernimento. Pois aqui Lúcifer, ele vai perder por causa que em seu coração ele se exaltou. Agora preste atenção. A primeira coisa que Lúcifer ele fez foi adentrar sobre a mente dos serafins, dos anjos, arcanjos e de todos os seres angelicais até essa parte. Aí talvez você venha me perguntar, evangelista Tércio, mas que tipo de poder é esse? Esse poder é aquisitivo, é chamado de poder de persuasão. A palavra persuasão significa persuadir. O que significa persuadir? Adentrar sobre a sua mente. Eu irei adentrar e fazer aquilo que eu quero, que eu ordeno, e você aceitaria, faria o que eu queria. Essa foi o poder de Lúcifer, que adentrou sobre a mente, o psicológico de todos os seres angelicais, a maior parte, até essa parte. Pois aqui eu começo a entender que, segundo a Bíblia Sagrada, ele foi bem explícito. Primeiro, no céu nunca houve mentira, no céu nunca houve engano, no céu nunca houve falha, no céu nunca houve pecado, no céu nunca houve erro, e toda criatura que Deus fez foi perfeita. Pois bem, eu começo a entender dentro da Bíblia Sagrada, eu começo a imaginar e começo a conjecturar qual seria as palavras que ele, Lúcifer, começou a deitar sobre a mente daqueles anjos. Até essa parte Deus começa a me dar as revelações, e eu começo a entender que foi dessa forma. Primeiro, Lúcifer, ele tinha livre arbítrio, todos os seres angelicais não tinham. Você que é pregador, que lê Bíblia, você sabe muito bem que Lúcifer tinha o poder de livre arbítrio, porque esse poder lhe dá o poder da sua escolha, de fazer as suas escolhas, o que quer e o que não quer. Com esse poder que ele tinha, ele vai usar para ferir até essa parte dos anjos, a rebeliar contra Deus e a ficar ao seu favor. De que forma? De que maneira? Dessa maneira, ele, Lúcifer, dizendo aos seres angelicais: eu, como Lúcifer, a magna, perfeita criatura que Deus criou, eu tenho o poder de livre-arbítrio, de fazer as minhas escolhas, enquanto vós estáis privado de adorar a Deus, você está privado de fazer as suas escolhas. Isso fez com que os serafins, isso fez com que os seres angelicais ficassem com a mente turbada, pois aqueles dessa parte dos anjos começou a olhar e dizer: é verdade, Lúcifer tem o poder de livre-arbítrio, e ele é a maior criatura que Deus criou, a mais perfeita, a mais bela. Pois segundo o livro do Ezequiel, ele estava no Éden, jardim de Deus. A palavra Éden, jardim de Deus, na Bíblia é significativo daquele Éden aonde Adão e Eva estavam. O que você está tentando dizer para mim, irmão Tércio? Eu estou tentando dizer, não com dúvida em meu pensamento, não com um pouco de dúvida sobre a minha consciência, mas com característica e verdade bíblica, e não com base teológica, pois teologia nem fala muita coisa. É melhor você buscar divino no céu do que teologia humana. Pois aqui Lúcifer, ele estava no Éden, jardim de Deus. O que eu quero trazer para você é que antes de Adão e Eva, quem estava no jardim do Éden era Lúcifer. Ele estava no jardim do Éden. Você percebe que quando Adão e Eva pecaram, que foram expulsos do jardim do Éden, quem foi que Deus colocou lá no jardim para guardar a entrada? Foi quem? Um querubim, que estava simbolizando a pessoa de Lúcifer. Então propositalmente Deus fez a criatura chamada Lúcifer e colocou no jardim do Éden. E por que que ele sabia do conhecimento do bem e do mal? A árvore, as duas árvores, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e conhecimento do mal. Então ele sabia, foi por causa que Deus, que ele induziu a Eva a pecar. Mas eu vou chegar até aí. Pois bem, então dentro do texto bíblico, ele, Lúcifer, estava no Éden, jardim de Deus, mas a sua exaltação foi corrompida. No versículo de número 17 do capítulo 28, Deus diz:
Você foi se corrompido por causa da sua formosura, pois a formosura aqui foi simbólico da sua aparência. Segundo o maior historiador de Israel, chamado Flávio Josefo, que viveu no ano 37 ao ano 100 depois de Cristo, ele falava muito bem as linguagens hebraica, aramaico, latim. Ele que tinha linhagem sacerdotal e que ele que andava com os escribas sacerdotes, ele simplesmente dá autonomia dizendo que ele estando no Éden, ele vai se corromper. Primeiro, no Éden não tinha espelho para que possa ver a sua imagem. A única coisa que tinha no Éden eram as águas que saíam do Éden para conservar e para enxergar o jardim, pois estas águas é o que vai mostrar a face e a pessoa e a criatura de Lúcifer. A sua imagem vai resplandecer nas águas. Então, segundo a Bíblia Sagrada, ele vai ver a sua imagem, a sua formosura, e vai dizer: eu sou bonito, eu sou belo, eu sou perfeito. Aí agora o seu coração vai se corromper. Segundo a Bíblia Sagrada, no livro de Isaías e no livro de Ezequiel, no livro do Apocalipse, a minha amiga faz as suas conjunções bíblicas, de interpretativa bíblica, para semear as mensagens que nessa noite eu quero defagar com você. A segunda palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, versículo 14, Lúcifer, ele disse: eu subirei nas mais altas nuvens, acima das estrelas, e colocarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui Lúcifer, ele estava no Éden quando ele diz: eu subirei nas mais altas nuvens. Primeiro, ele faz composição de 3 céus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo de número 2, Paulo disse: eu conheço um homem em Cristo que foi arrebatado ao terceiro céu, que fora do seu corpo eu não sei, mas Deus o sabe. Isso é terceiro céu. No princípio criou Deus os céus, 3 céus. O primeiro céu que Lúcifer faz composição acima das nuvens, primeiro céu é onde a gente enxerga. O segundo céu, acima das estrelas, é onde está o espaço sideral, as estrelas, as Via Láctea ou o corpo celeste. O terceiro céu é chamado céu morada do Altíssimo. Então ele está fazendo composição de 3 céus. Você sabia que na Bíblia Sagrada o número 3 é simbólico de característica positiva da santidade e cumprimento de promessa da parte de Deus? Sim, não existe base teológica, não existe base temática que venha me falar que o número 3 é simbólico das características positivas da santidade e cumprimento de promessa da parte de Deus aos teus escolhidos. Mas pela graça e pela ciência que Deus nos dá, ele abre a nossa mente que o número 3 é simbólico primeiro de perfeição. Você sabia que o corpo humano adulto, ele tem 206 ossos? Você sabia que uma criança recém-nascida, ele tem 300 ossos, 94 ossos a mais do que um corpo adulto? Isso é o recém-nascido que tem 94 ossos a mais sobre a sua cabeça, aonde a gente chama de moleira. Quando a criança cresce, os ossos vai crescendo e vai sumindo, e aquele osso começa a ter 206 na fase adulta. Isso é a perfeição. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Primeiro, o corpo humano é dividido em 3 partes. A primeira parte é dos pés da cintura, a segunda parte da cintura aos ombros, e a terceira parte dos ombros à cabeça. Isso era a perfeição de Deus. No Antigo Testamento, o meu Deus vai levantar 3 autoridades, que significa rei, segundo profeta, terceiro sacerdote, para cumprimento de promessa. No número 3, o Senhor vai levantar 3 líderes, 3 patriarcas: primeiro Abraão, segundo Isaac, terceiro Jacó. Você sabe que na visão metafísica tridimensional que o messiano que Isaías viu, ele vai ver serafins que estavam acima do próprio Deus, mas o serafim tinha 6 asas, com 2 de uma etapa, com 2 cobriu pés. Ele, primeira etapa, com 2 cobriu o rosto, segunda etapa, e com 2 voavam, terceira etapa,
é perfeição de Deus, é a própria santidade. Você sabe que existe no reino celestial Deus poderoso. Nele vai mostrar a graça, a unção e a perfeição dele. Primeiro é Deus Pai, segundo Deus Filho, terceiro Deus Espírito Santo, que habita no meio do teu povo, que habita no meio da tua igreja. Eu já quero convidar você a arcar o céu nessa noite, mandando 3 glórias para Jesus, porque ele merece a honra e glória. A honra e a glória, pois isso é a máquina suprema da numerologia do número 3. Você sabia muito bem, oh Espírito Santo, que Lucifer, ele era a própria criatura que estava perto de Deus, que estava próximo a Deus. A primeira coisa que Deus vai fazer é dar ordem ao general, ao príncipe de guerra. Você sabe muito bem que na carta ao Apocalipse, no capítulo de número 12, versículo de número 4 a seguir, a Bíblia Sagrada, ela é categórica em enfatizar, dizendo que Miguel arcanjo e seus anjos pelejavam contra Satanás e seus anjos, mas os mesmos não prevaleceram contra o poderoso chefão da batalha, chamado Miguel arcanjo. É perca de tempo esse Satanás do inferno se levantar contra a tua casa. É perca de tempo esse Satanás do inferno se levantar contra a tua família. É perca de tempo esse demônio se levantar contra a tua vida. É perca de tempo esse Satanás do inferno para poder atrapalhar a sua vida. É perca de tempo esse Satanás ficar de pé para poder atrapalhar a promessa de Deus na sua vida. Parece que eu vejo o meu Deus nessa noite dando ordem a príncipe de guerra, o general, para descer, para guerrear para a sua vida, em favor da tua casa, em favor do teu ministério. Se prepara, rapaz, pois Deus nessa noite está derramando a função dobrada de fortaleza para a tua vida. Aonde você andar, Satanás vai ter que sair da tua frente. Aonde você colocar teus pés, a unção de Deus vai derramar na tua vida, vai manifestar a glória, vai quebrar jugo, toda a ferramenta do inferno vai bater em retirada. Quem acredita, levanta a mão. Eu tenho a convicção, eu tenho a plena certeza que nos céus eu adquiro que este diabo, este demônio vai ter que bater em retirada nessa noite. Ô Jesus, quantos acreditam? Levante a mão e diga: eu acredito. Então Deus vai dar ordem para o seu arcanjo e vai descer para Lúcifer. A primeira coisa que Deus vai fazer é fazer com que ele venha quebrar as 3 dimensões que existem sobre o planeta Terra. A primeira dimensão é a atmosfera, a segunda dimensão é a ionosfera, a terceira dimensão é estratosfera. Quem estuda a ciência, história, geografia, você vai adquirir um bom conhecimento, pois eu sou daquele que gosta de ter coisa nova. Eu sou daquele que gosta de estar coisas que aqui aos olhos do homem é inevitável pregar. Eu sou aquele que gosta de fazer a diferença. Eu não gosto de feijão com arroz. Quem quiser dar feijão com arroz, dá. Eu gosto de dar o meu cocó para a igreja sair regozijada com a presença. Isso é na proteção. Essa atmosfera, ionosfera e estratosfera é uma proteção que a gente temos para que os meteoritos não venham cair sobre a terra e devastar e acabar com aquilo que está sobre o globo terra, as nossas vidas, a raça humana. Você já pensou se não fosse essas 3 dimensões? O que seria eu de você? O que seria da minha vida e da sua vida? É por isso que Deus, ele disse, revestido dessas 3 dimensões. Revestido, a primeira dimensão e revestimento é capacete da justiça, preparação do evangelho, a couraça e
observa, ele vai colidindo, rasgando estratosfera, ionosfera, atmosfera, até colidir com o subsolo da terra, descendo nas mais baixas, aonde Jó dá autonomia, dizendo que o inferno é nas partes mais baixas. A parte mais baixa é onde existe o mar. Embaixo do mar, lá está o inferno. Pois aqui Deus agora vai trocar o seu nome e vai dar o nome de Satanás. A primeira coisa que Deus vai fazer é a criatura secundária, que para Deus vai ser a primeira e única. Que criatura é essa? É a criatura de Adão. Deus vai criar Adão e Deus vai dar o que tirou de Lucifer, vai dar para Adão. Preste bastante atenção. Você sabia que no capítulo 2, no versículo 7, Deus vai soprar um fôlego de vida? Fôlego é a mesma coisa de ar, é a mesma coisa de vento. Então vento em hebraico significa ruach, vento no grego significa pneuma, que significa espírito. Automaticamente, quando Deus sopra um fôlego, sopra espírito, você sabe que crente que é cheio do Espírito Santo, ele passa a ter intimidade com Deus. Crente que é cheio do Espírito Santo, ele passa a ter a comunhão com Deus. Satanás do inferno, ele anda observando a intimidade que você tem com Deus e a comunhão que você tem com Deus. Pois preste bastante atenção. Você sabia que Adão, ele era perfeito? Sim, ele era perfeito. Você sabia que Adão não sofria de amnésia? Ele não sofria de amnésia. Você sabia que Deus deu ordem para Adão, dizendo: Adão, coloca o nome de todos os animais aqui. Adão vai chamar o leão, diz: vou botar o nome de você de leão, vou botar o nome de você de vaca, vou botar o nome de você de cachorro, vou botar o nome de você de urso. E no outro dia Adão estava lembrando do nome de cada um deles. Significa que Adão não sofria de amnésia. Eu vou mais fundo ainda. Você sabia que Adão passava mais de 3 horas debaixo d'água? Ele era perfeito, senhoras e senhores. Ele era perfeito. Você sabia que para colocar o nome em baleia, você tem que descer nas partes mais baixas? E você sabe que para encontrar uma baleia, você tem que descer. Se você não desce, você não encontra. Se você não desce, você não acha. Se você não desce, você não encontra. O que é que eu estou tentando dizer para você? É o seguinte, rapaz. Você quer obra? Você quer mistério? Você quer o seu... Tem que descer um pouco baixo, vai. Tem que descer lá embaixo. Você quer ser profeta? Vai descer, rapaz. Você quer ser bicho? Vai descer. Se você quer a perfeição, vai descer. Você quer a glória de Deus, a autoridade, a perfeita revelação, vai descer. Crente que não desce, não encontra ministério. Crente que não desce, não encontra chamada. Crente que não desce, não encontra unção. Eu quero convidar você nessa noite a levantar seu nome, porque Deus está dizendo: eu vou te levar a intimidade. Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. Deus vai renovar a vida da igreja. Veja o Senhor. Prestai-nos atenção, que quando eu vejo Adão sendo perfeito, eu vou mais profundo. Sabe por quê? Primeiro, eu começo a entender que Adão pecador, ele falava até com os animais: que é isso, meu Deus? Você está doido? Você está delirando? É, rapaz. Adão era perfeito. Adão era santo, é que nem Deus. Eu tenho a entender que ele conversava com os animais. Quando Deus vai conversar com a serpente, quem foi que te induziu? Foi quem te induziu? Como é que Deus vai perguntar para alguém que não sabe falar? Como é que você vai perguntar uma coisa para o mundo se você não saber a linguagem dela? Você tem que entender que quando Deus pergunta para o ser, é porque todo ser naquele tempo era racional. Você sabia que as rosas não tinham espinho? Não tinha predador. Você sabia que os animais não se matavam uns aos outros? Não se matavam. Você sabia que os animais não comiam o homem? Não comia. Da mesma forma, o homem não comia os animais. Não comia. Agora preste bastante atenção. Isso causa inveja.
Satanás vai do inferno, vai ver ela ficar com inveja. Primeiro, o que Deus tirou de Lucifer foi a intimidade, a comunhão. Aí Deus vai pegar e vai dar para quem? Adão. Deus dá intimidade para Adão, Deus dá a comunhão para Adão. Então agora Deus vai pegar a costela de Adão e vai fazer quem? A Eva, a sua disjuntora, a sua digníssima, a sua vela, a sua rainha. Eu não sei porque existem alguns casais que andam achando que suas varoas é coisa descartável, que não elogia, que não dá uma florzinha, que não dá um beijinho todo dia que sai pro trabalho, que não diz todos os dias eu te amo. Se Deus te deu é tua, cuida do teu jardim, rapaz. Isso é a disjuntora. Agora preste atenção, é que quando eu vejo o próprio Deus se agradando de Adão pela intimidade que Adão tem. Adão tem uma grande intimidade que todos os dias Deus descia no jardim, pegava na mão de Adão, abraçava, Adão abraçava, andava para cima e para baixo, andava. Ele, Eva e Deus era um trio perfeito. Aí Satanás com inveja, Satanás no inferno, ele vai dizer: eu tenho que atrapalhar a intimidade dele com Deus, eu tenho que atrapalhar a comunhão dele com o próprio Deus. Você sabe muito bem que a unção das vezes que está na gente vai causar inveja a quem não tem. Você sabe que a unção que Deus delegou para nós vai causar inveja quem acha que não tem capacidade de receber. O que você acha que existe um padrão de gente falando mal da minha vida, falando mal do meu ministério, falando mal da minha chamada? É por causa que tem inveja da unção que Deus me deu, da graça, da ciência. As minhas mensagens não é mensagem copiada. Eu não fico assistindo um DVD para ficar pregando. Se você vai ver essa mensagem que eu estou pregando, é nenhuma mensagem de cantores pregadores aí, você nunca vai ouvir, porque aqui é única. Foi Deus que me deu. Se Deus me deu o dom da ciência, da interpretativa da palavra, o que é que eu tenho a ver? Quem quiser reclamar, vai reclamar com Deus. Existem pessoas que andam se levantando contra o seu ministério, porque sabe que você é profeta, e se você profetiza, Deus vai abrir o céu para manifestar. Mas quem não tem o céu fica se levantando como profeta e dizendo: só quer ser profeta, só quer profetizar. Que culpa ele tem se ele paga preço? Que culpa ele tem se ele anda na dimensão do Espírito? Se você não anda, se você não paga preço, por gentileza, sai fora, rapaz, dá lugar para outro. Se Deus está vendo que ele vai manifestar, ele manifesta. Agora, se você não acredita que Deus vai te usar, se você não acredita que Deus pode te honrar, por gentileza, pegue sua vida, pare de ser crente, pare de falar mal da minha vida, pare de falar mal da vida da pastora, pare de falar mal da vida dos pregadores, porque se você falar, no céu você não entra, e só vai entrar a igreja lavada. Chama ainda no céu a igreja lavada, a igreja remida. Eu estou sentindo Jesus aqui, quem pode adorar? Eu estou sentindo Jesus aqui, quem pode adorar? Levanta a mão e adora. Jesus. Segunda vez que você vai dar da revelação. Se prepara, pregador. Se prepara. Eu venho a entender que quando o povo no Egito estava sendo oprimido, o povo crescia. Quando mais estava sendo apedrejado, o povo crescia. Eu entendi, irmão Tércio, o que você está tentando dizer para mim. Sabe o que eu quero te dizer? Se não tiver perseguição, não tem crescimento. Se não tiver humilhação, não tem crescimento. Rapaz, quem quiser falar, fala. Os questionados para me falar. Eu sei que quanto mais alguém fala de mim, mais Deus vai me honrar. Vai. Eu quero saber o que é
agora. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Seja renovado 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 agora. Eu vendo o batismo do Espírito Santo aqui nessa noite. Seja renovado agora. Seja renovado. Renova, 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 Jesus. Renova, 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 renova. Ó, renova de Deus agora. Agora, agora. Ó, renova, 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 renova. Fala línguas, fala línguas, fala línguas, fala línguas, fala línguas, fala línguas. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio agora, 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 agora. Seja renovado, oh Deus. Pode adorar. Elevando a sua lavar e tu leguewa. O levatura passela. O lavamão eleva a sua e beremandoia. Elevando que leva a sua e levava. O levantu e telepor tuia. O mundo que neguewa, no que neguewa cela. Levando levácia. O lavando levava o tubidão que neguewa. Eu mundo como levava da levácia. Eu vejo Deus levantando o ministério que foi postado por causa de calúnia. Eu vejo Deus nessa noite levantando o ministério que foi postado por causa de pedrada. Eu vejo Deus nessa noite pegando pela mão de crente profeta que estava na caverna. E Deus está dizendo: eu vou tirar você da caverna hoje. Eu vou derramar o sangue diferenciado para a tua vida hoje. Deus está dizendo: quem te vê vai ter que te ver profeta. Quem te vê prostrado, quem te vê caída, quem te vê para baixo. Deus está dizendo: eu vou te levantar.